Sob a proteção de Deus, iniciamos a 4ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Solicitamos ao mestre de cerimônia, Danilo Campos, que proceda à chamada dos senhores vereadores pela lista de presença nesta sessão. Convidamos os seguintes vereadores. Vereador Vantuir Faria. Vereador Ney Carteiro. Convidamos também o vereador Fabrício da Aeronáutica. Vereadora Rosa Filippo. E vereador Marcelo da Santa Casa. Informamos que esta sessão está sendo transmitida em tempo real pela nossa página no Facebook, @Câmara Guará. Neste ato, convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos desta sessão a excelentíssima senhora Érica Soler, prefeita da cidade de Potim. Convidamos também a ilustríssima senhora Maria Inês de Castro Alves, presidente do Rotary Clube Guaratinguetá. Gostaríamos de convidar também o ilustríssimo senhor Dr. Sebastião César Sigô e sua esposa até o seu lugar, junto à mesa diretora. Neste momento, convido todos os presentes a ficarem em posição de respeito para executarmos o hino nacional. Oh
Através do Decreto Legislativo número 822, de 19 de junho de 2021, a Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou, por unanimidade, que fosse concedido ao ilustríssimo doutor Sebastião César Sigô Ferraz, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à nossa comunidade, o título de cidadão honorário, propositura de autoria da vereadora Dani Dias. Considerando que no momento essa presidência realizará a saudação oficial ao ilustre homenageado, eu convido a nobre vereadora Rosa Filippo, segunda secretária, para que assuma a direção dos trabalhos. Assumindo a direção dos trabalhos, tenho a satisfação de cumprimentar a todos os presentes, em especial ao ilustre homenageado desta noite. Neste momento, a vereadora Dani Dias realizará a saudação oficial ao ilustre homenageado. Obrigada, nobre vereadora. Boa noite a todas e boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todas as autoridades presentes aqui também nesta noite, através da prefeita municipal de Potim, prefeita Érica, cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes no plenário, Maria Inês de Castro Alves também, presidente do Rotary Clube de Guaratinguetá, toda a família Sigô, né, que eu estou vendo aqui na primeira fileira, e a todos os, seu Jorge Issa, também, viu, seu Jorge? Obrigada pela presença do senhor aqui conosco hoje. E a todos que estão aqui hoje nessa sessão muito importante. Fico muito feliz de nossa legislatura aqui da Câmara Municipal de Guaratinguetá ter aprovado por unanimidade essa maior honraria, que é o título de cidadão honorário, viu, doutor César, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados para a coletividade toda de Guaratinguetá, que o senhor prestou ao longo de 40 anos, né? 42 anos, mais precisamente falando. E gostaria também de falar um pouquinho sobre sua trajetória brilhante de vida, né? Todo o trabalho que o senhor desenvolveu aqui na cidade. Muitos aqui já o conhecem sua família, mas eu acho que poucos sabem que o Teteto nasceu também em Niterói, né, estado do Rio de Janeiro. Um carioca, mas de alma e de coração guaratinguetaense. Nós falávamos isso agora há pouco na sala de reuniões, né? Um carioca nascido em Niterói, mas de alma e de coração guaratinguetaenses. Eu queria só fazer um parênteses aqui, gente. Queria agradecer muito a Margarida. Está ali, Margarida? Obrigada pela presença sua. Por que eu estou agradecendo a Margarida? Porque ela me alertou, ela me informou que o Teteto não era de Guaratinguetá, os mais íntimos, os amigos, também todo mundo conhece ele por Teteto. Eu, quando me tornei vereadora, acho que foi em março, se eu não me engano, março de 2021, a Margarida me liga um dia e fala, olha, Dani, tem um título parado na Câmara Municipal de Guaratinguetá que é para o Teteto. E eu falei, mas o Teteto, ele não nasceu, eu não me recordei na época, porque o Teteto é tão Guará, é tanto tempo, é tão Guaratinguetá, tanto tempo trabalhando em Guará, e eu não me recordava. E aqui eu agradeço você, viu, Margarida? Era uma propositura, creio que do vereador Marcos Evangelista, né? Era do Marcos Evangelista, e a Margarida me ligou um dia, comecinho do ano passado, e eu não me recordava que o Teteto não era guaratinguetaense de certidão de nascimento, apenas de coração e de alma, que também, né, Teteto, já é tudo na vida, né? E aí a gente entrou com esse título, e foi o primeiro título, inclusive, que eu dei entrada aqui na Câmara, como vereadora, para o Teteto, de Dr. César Sigô, né? Como cidadão honorário de Guaratinguetá, título esse que agradeço a todos os vereadores que estão aqui presentes, que foi aprovado por unanimidade, o seu nome aqui nesse plenário no ano passado. E devemos relembrar rapidamente também o nome do seu avô, né, o Dr. César Sigô, um dos fundadores do Hospital e Maternidade Frei Galvão. Isso já mostra, inclusive, também a grandeza do nome Sigô na área da saúde, na área da medicina,
não só na nossa cidade, como nós conversávamos em Guaratinguetá, como também para o Vale, né? Para o Vale do Paraíba e também o Vale Histórico. E não fugindo desta área, gente, o Dr. César, ele também se encantou pela medicina. No currículo do Teteto, eu estava lendo a sua história antes da gente fazer esse discurso rápido aqui hoje, são mais de 40 anos atuando em prol da saúde pública. Serviu Santa Casa, Hospital Frei Galvão, Postos de Saúde de Guaratinguetá, o AME, Postinho da Coab, Pronto Socorro Municipal de Guaratinguetá, e isso fez e faz com que a população tenha esse apego muito grande por você. Eu estava comentando com ele, quando ele vai na rádio é um sucesso, como poucos que eu já vi passando pela emissora. Afinal, são mais de 7 mil partos, né, o doutor César? Mais de 7, quase 10 mil, mas contado aí por você, parou em 7, né? Mais de 7 mil partos realizados. Então, o senhor já salvou tantas vidas, tantas famílias, que hoje, com essa honraria aqui hoje, nós estendemos aqui a nossa gratidão, em nome dessa legislatura da Câmara Municipal de Guaratinguetá, e em nome também de todos os guaratinguetaenses. Não basta ser só um ótimo profissional, é sempre preciso ter um diferencial a mais, e você tem um amor pelo que faz. É o que nós falávamos ali embaixo, né, prefeita Érica? Porque o Teteto hoje ele serve Putim também, é concursado, né? E atende nas unidades de saúde de Putim. A Érica contava para nós, ali na sala de reuniões, que lota o dia que o Teteto vai. Lota, porque é o amor, é o carinho com que ele trata todos os pacientes. Mas o senhor não só salvou vidas durante a sua trajetória também, como trouxe muitas ao mundo. Mais de 7 mil partos, 7 mil vidas, e o seu olhar foi a primeira imagem que esses bebês viram ao vir ao mundo. Imagino o quanto isso tenha sido gratificante, emocionante para você. E sabendo de toda a sua história, seu amor por Guaratinguetá, e principalmente pelas pessoas de Guaratinguetá, que isso é o mais importante, seu acolhimento, nós, aqui da Câmara Municipal, estamos fazendo essa homenagem. O senhor já é um cidadão da nossa cidade, de coração e de alma, mas que hoje fique registrado, fica marcado o seu nascimento como um dos filhos da terra das Garças Brancas, de Frei Galvão, um filho de Guaratinguetá, um conterrâneo dessa cidade agora. Parabéns. Excelentíssimos senhores membros da mesa, senhores convidados especiais, este é, sem dúvida, um momento bastante significativo desta solenidade. É quando iremos outorgar oficialmente a cidadania honorária a tão ilustre personalidade. Primeiramente, solicitamos ao mestre de cerimônia, Danilo Campos, que proceda à leitura do que vai transcrito no pergaminho que passaremos às mãos do homenageado. Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Brasil. Pela legislação vigente, outorga ao ilustríssimo senhor Dr. Sebastião César Sigô Ferraz o título de cidadão honorário guaratinguetaense pelos relevantes serviços prestados ao município. Propositura da vereadora Dani Dias. Guaratinguetá, 18 de agosto de 2022. Assinam Arilson Santos, presidente, e Claudinei Lopes, primeiro secretário. Ilustríssimo doutor Sebastião César Sigô Ferraz, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, em nome dela e do povo desta cidade, ao lhe passar às mãos este pergaminho, eu o declaro cidadão honorário guaratinguetaense. Gostaríamos de convidar os nobres vereadores Vanduir Faria e Marcelo da Santa Casa
para que entregue ao nosso ilustre homenageado os símbolos do município de Guaratinguetá, o brasão e a bandeira do município. Tendo cumprido minha participação e agradecendo a atenção de todos, retorno à presidência da sessão a presidente titular desta sessão, nobre vereadora Dani Dias. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do homenageado que acaba de receber a nossa mais alta honraria. Assim que é, oferecemos a palavra ao ilustríssimo Dr. Sebastião César Sigol Ferraz. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, a todos as autoridades presentes e aos queridos convidados, senhoras e senhores, meus irmãos, meus amigos. Eu vou contar a vocês, eu preparei umas palavrinhas, não vai ser muito demora, talvez umas 2 horas apenas, né? Mas, brincando, eu vou contar para vocês uma coisa que vocês não fazem ideia da emoção que eu estou sentindo aqui. Eu vou procurar não me emocionar. Então, eu vou contar a história de um sonho. Eu nasci em Niterói, porque o meu pai, o Dr. Sodero, grande mestre pai, fez medicina lá na Federal Fluminense, na UF, e eu nasci lá com o Gutinho, meu querido irmão gêmeo, que aqui está presente. E com 2 anos e meio, nós viemos para Guará, para a Rua São Francisco. Na Rua São Francisco, lá no centro, que tinha o Cine Central na praça, o Cine Urânio na esquina de minha casa, existiam ali 40 e tantos moleques e molecas. Meninos e meninas, era um número enorme de pessoas, que eu não sei explicar para vocês a felicidade que eu vivi ali, aonde tínhamos ali a família Amaral, porque vão dizer que eu exagerei no número de crianças. A família Amaral, que aqui eu vi agora o Roque Amaral, muito obrigado, meu querido amigo, com seus 9 irmãos, e na minha casa tinham só 7, então aí já dão 16 pessoas, para 42 faltam poucos. E eu era ladeado, olha que lindo, Dr. Armando Cavalheiro, oculista. Dr. Jorge Corbage era meu vizinho, do lado direito, e Hélio Cunha, dentista, do lado esquerdo. Dr. Jorge Corbage, gente, eu tive a honra de conhecer e conviver com os grandes nomes dessa terra na medicina. Dr. Serafim,
Irbes Vieira, Dr. Sigô. Eu, com 6 anos na rua São Francisco, perguntavam nesse início de sonho, o que você vai ser quando crescer? E eu falava assim, médico. Desde os 6 anos de idade, não tive nenhum problema em declarar isso, alto e bom tom. Quando eu crescer, eu vou ser médico. Nunca tive dúvida, ganhava aqueles presentinhos de mala médica, estetoscópio, era roupinha de médico, e eu queria ser médico. E foram se passando os anos, e olha que incrível, o doutor Jorge Corbachi de um lado, doutor Walter Arantes, pai da Leilinha, de Bartelega, homens que todos aqui conheceram, conhecem, porque quem está aqui, eu estou muito honrado com a presença de vocês, conhecem essas pessoas. E eu fui, então, com 15 anos, para o Rio de Janeiro, com o doutor Vitório Amoroso e o Durval Melo, filho do saudoso dentista doutor Melo, que era oficial da aeronáutica, e dentista aqui da família Zamboni, que também está representada aqui. Fomos, então, para o Rio de Janeiro fazer cursinho, não entrei, estudei muito, 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 era uma loucura, até hoje é uma dificuldade imensa entrar na faculdade de medicina. Eu e o Vitório conheço o Brasil fazendo vestibular. Fiz vestibular em Taubaté, Itajubá, Valença. Olha, gente, eu tenho que falar o que eu não fiz, e não entramos. Fiz mais um ano de cursinho, e consegui entrar na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Praia Vermelha, mas eu já fui o primeiro que foi, a primeira turma que foi lá para a Ilha do Fundão, que hoje ainda permanece, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, com 14 anos, meu avô, o doutor Sigô, e meu pai, doutor Sodero, anestesista, era o meu pai e o doutor Serafim. Eles alternavam, um operava ou dava anestesia, o outro operava, o outro dava anestesia. Eu assisti minha primeira cirurgia, que era um menino que tinha 14 anos, operando de apendicite. E o meu pai, com cuidado, meu filho, se você passar mal, você sai por ali e tal. E eu cheguei para o meu avô, vô, o pai deixou eu lá atrás, eu não estou enxergando nada, como é que eu faço para ver melhor? Aí o vovô chegou, vem aqui do meu lado. Eu fiquei ladeando a ele. Eu fiquei apaixonado mais ainda. Gente, eu trabalhei com todos os grandes médicos da história dele. Eu quero citar o doutor Guilherme, a doutora Maria Tereza Filippo, saudosíssima, TT. O doutor Galhardo foi meu calouro na Faculdade de Medicina, a doutora Isabela Cavalca foi estudante lá do Fundão, doutor Dairo Pimentel, dentista, o Periquito, o Bretas, era estudante lá na engenharia do Fundão, homens e mulheres que eu jamais esquecerei. E lá fiquei. Conheci, então, na UF, 2 surfistas de Santos, era Peterson e Olaf, que eram 2 surfistas, e eu trouxe a primeira prancha de surf, e tenho a honra de ser o primeiro surfista de Guaratinguetá. E temos aqui grandes representantes da escola do surf, temos aqui a família Issa, que são meus primos, porque são filhos de uma irmã de minha mãe, e precursor também a nossa turma, com os Issa e o Petrônio Vilela, que todos conhecemos, se não me falha a memória, secretário de Justiça do município, foi o criador do skate, esportes radicais, no Brasil, um dos pioneiros, Guará, e Guará na minha vida. Quando eu cheguei lá no Fundão, 3 grandes guaratinguetaenses lá lecionavam, o doutor Barbosa, pai da Márcia Barbosa, que hoje é minha vizinha de frente no condomínio Panorama 1,
o Dr. Paulo Lacaz, bioquímico de renome internacional, e o Zezinho Marreco, professor José Galvão, que até hoje é um dos maiores hepatologistas do Brasil. Vocês imaginam que Guará me acompanhou. Me formei e fui fazer um aperfeiçoamento no Hospital Souza Guiar, no Rio de Janeiro, em quem eu encontro lá? Dr. Valdo Marcondes, saudoso, que me recebeu, guaratinguetaense. Eu não acredito mais em coincidências, e sim em providências. E o meu sonho não parava. E eu fui cada vez sendo mais feliz. Vim para Guaratinguetá, formado, e comecei a trabalhar como voluntário no Irmãos Altino, eu atendi lá. Atendi em algumas creches e asilos no começo, porque há 42 anos atrás a gente jogava nas 11. Não jogava só, agarrava no gol, era back ou atacante. Os médicos faziam tudo. E eu tive a honra de fazer isso. Trabalhei no pronto-socorro do Frei Galvão, no pronto-socorro da Santa Casa, no pronto-socorro do município de Guaratinguetá, como concursado. Trabalhei no AME, quando o AME era assistência médica de emergência, e hoje mudou para assistência médica, inteligentíssimo quem criou esse nome, de especialidades. Mas eu trabalhei lá de 1980 até 88, eu nunca mais soube o que era sexta-feira, porque eu trabalhava das 7 da manhã de sexta às 7 da manhã de sábado. E quarta-feira, 24 horas no plantão do Frei Galvão. E eu era um workaholic. Tanto é verdade que eu casei-me com 43 anos. Eu acredito que aqui poucos conhecem homens que se casaram a essa altura da vida. Casei-me com a Milena, a Maria Helena Faria, e tive o meu amado e único filho, Luiz Fábio, que não pôde estar presente, porque hoje ele está estudando para ser do Exército Brasileiro. E eu estou muito honrado, e ele falou, agora, papai, você está livre de mim, pode viver sua vida mais tranquilamente. Eu falei, só, meu filho querido. Aqui chegando e convivendo com esses grandes homens, todos que vocês possam imaginar, inclusive o Valdo Marcondes, depois que se aposentou no Rio, veio para Guará e lutou comigo, lado a lado, no Frei Galvão, como da equipe de anestesia. Cheguei, então, no Frei Galvão, e aos 28 anos, em 1988, aproximadamente, eu fui eleito diretor clínico do Frei Galvão na primeira eleição direta, porque antigamente era só indicação da madre. E vocês sabem, a madre Passiflora, ela que me recebeu aqui em Guará. Então, vocês vejam, mas não é para espalhar a minha idade, tá, gente? Eu trabalhei e fui recebido em Guará ainda pela madre Passiflora, fundadora do Frei Galvão, junto com meu avô, e o Dr. Sigoi e o Dom Moraes. E trabalhei junto com meu pai durante 10 anos, na década de 80. Em 88, fui eleito diretor clínico por um grupo de homens que vocês todos conhecem. O Dr. Vitório, o Dr. Reinaldo, Dr. Luiz de Oliveira Júnior, eu estou citando porque são médicos que marcaram época, Dr. Mutran, gente, o Dr. Clarete, o Dr. Gente, são tantos, são gerações de médicos. E fui reeleito de 1988 até 2000, aonde eu achei com o Vitório que a gente devia renovar, porque eu já estava cansado. E achava que ideias novas refrescavam. Aí sabe o que aconteceu? O Vitório foi eleito, eu era vice dele, e o Vitório foi vice meu, nos meus mandatos. E também chefiei a maternidade Frei Galvão durante muitos anos. Eu era mas eu era apaixonado, e o meu sonho não acabava. Ele não acabava. Ele sempre crescendo. Depois disso, trabalhei com o Roberto Marota como meu parceiro de lado a lado durante uma década aproximadamente. Operava comigo, os casos dele eu junto e os meus ele comigo. Depois com o Dr. Warley Cartier,
que também trabalhei com ele durante mais de 20 anos, Dr. Zé Cláudio, Dr. Rubinho, meu Deus, Dr. Sodero, Dr. Rubinho, Dr. Guilherme, Dr. Ibes Vieiras, Dr. Walter, não sei se vocês se lembram, que fazia exame médico no Itaguará, grande amigo, gente boa. Gente, eu trabalhei com todos os médicos de 3 gerações dessa cidade, e muitos nasceram comigo. Nessa plateia, eu vejo, porque não dá nem para explicar. Eu fiz o parto de quase todos os meus sobrinhos, só 2 últimos que não, mas são muitos. Tem até aqui aquela morena bonita ali na frente, que é médica hoje, oftalmologista, a Érica. Tenho o Daniel, que é filho também da Sandra, e tenho aqui vários amigos do coração, que me deram a honra de eu trazer os filhos deles para a terra e para a vida. Vocês não fazem ideia do que é isso. O Murá, a Margarida, nossa, a Maria Inês, quantos filhos da terra, eu tenho filhos da terra aqui que são médicos, Fabiola Maiella, que vocês devem conhecer, jovem médica, as filhas do Dr. Luciano Cunha, são médicos, uma dermatologista e uma pediatra. Gente, vocês não fazem ideia, advogadas, engenheiras, psicólogas, fonoaudiólogos, eu fico tão apaixonado. E a última fase, agora, depois disso, eu conheci a Val, que nos últimos 7 anos me faz sorrir todos os dias de manhã. Então, depois de servir há tantos anos aqui em Guará, desses 40 aproximadamente, eu há 22 anos atrás, fui a Aparecida, e o doutor Renó, oftalmologista, que usava rabinho de cavalo, não sei se vocês aqui, muitos conhecem, me convidou para dar plantão no pronto-socorro de Butim, e eu fui para lá. Quando eu fui recebido lá por ele, que ele era secretário da saúde, ele falou: abraço, você seja bem-vindo, mas eu estou saindo, que eu arrumei uma outra função em outro lugar, mas você começa e eu vou embora. Eu até ri, foi muito interessante, E somos amigos até hoje, pasmem, eu, o Gutinho e ele nascemos no mesmo dia, 27 de fevereiro, do mesmo mês, do mesmo ano. Inacreditável, fizemos uma festa de aniversário, né, Guto? Na Hípica, nós 3 juntos, coisas assim. E o meu sonho continuou. E fui ao Putim, aonde eu estou, então, já aposentado há 5 anos, e falei: vou ficar em casa. A minha esposa não vai aguentar, né? Não vai aguentar. E eu achei que eu ia lutar mais uma guerra. Mas eu não imaginava, como muitos aqui já comentaram, que eu ia viver uma pandemia, que nós todos vivemos, e graças a Deus estamos todos aqui festejando hoje. E eu não sei nem se ela sabe, eu como idoso, gordinho, mais gordinho do que eu sou hoje, hipertenso, leve, mas hipertenso, era um paciente de risco, né? Eu pedi a Deus que me iluminasse para se eu enfrentava essa parada ou ia ficar em casa, quietinho, escondidinho, recebendo a minha aposentadoria e meus honorários como funcionário público concursado. E eu resolvi enfrentar a batalha. E vou contar uma coisa que eu acredito que a senhora talvez nem saiba. Lutei, e essa dona Érica, muito obrigado pela fé, a confiança que a senhora depositou em mim. Nos conversamos, em particular, levado por uma amiga mútua, e a gente combinou, fizemos uma reunião com todos os secretários de saúde, chefes da saúde pública em geral,
e eu pedi a ela que se eu podia enfrentar essa pandemia com a minha orientação. Vocês não precisam acreditar nas minhas palavras, mas todas as cidades vizinhas lançavam aquele boletim Covid, vocês sabem disso, diariamente, não é verdade? Então a senhora sabia, e eu vou dizer isso aqui, porque eu estou tão feliz, e logo vocês estão vendo os últimos, porque eu não vou trabalhar mais muitos anos, eu pretendo me retirar da frente de batalha em breve. Aí dizem que eu acho que eu vou virar fiscal de coqueiros lá na praia. Já imaginou? Só com 1.000 coquinhos, 10.000 coquinhos. E a senhora, a nossa luta foi total de sucesso. O Potim é uma cidade muito deficiente de recurso, pequena, humilde, não tem nenhum hospital, não tem nenhum respirador, não tem nenhuma UTI, não tem nada. Mas ela me permitiu lutar. E eu vou dizer uma coisa para vocês que me honra. Que maravilha! A mortalidade do Potim foi 70% menor que qualquer cidade no entorno. Eu não estou falando Guará, Aparecida. A senhora sabia disso? Comunicaram a senhora. Ou seja, de trás para frente, apenas 30%, fazendo a correção de população, a mortalidade no Potim, sem nenhum recurso, foi 70% menor que todas as cidades do entorno, ou 30% comparativamente com elas. Eu fico numa gratidão para com Deus que vocês não têm ideia. E eu acho que vai ser minha última batalha para frente. E eu trouxe aqui a Guaratinguetá, então, olha, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, quase 10.000 crianças, ou seja, 10% dessa população. Eu ando nos mercados, nos supermercados, a minha esposa fala, mas não é possível. Nasceu com o senhor homens de 40 anos, 30, 20, e esse aqui é neoneto, isso aqui. Gente, vocês não fazem ideia da minha felicidade. Então, eu queria que vocês soubessem que esse sonho que eu estou hoje acordando, eu fui trazido aqui de mão dadas com cada um de vocês que estão sentados aí. Vocês me trouxeram aqui com a sua sabedoria, seus apoios, a seu colo, a sua ensinamentos. Eu sou muito grato a todos os senhores e senhoras e mais ainda a todos vocês e a Deus também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Caros presentes, a homenagem prestada ao Dr. Sebastião César Sigô só teria brilho e a singeleza se também fosse homenageada alguém que é imprescindível, a vida do nosso homenageado, que é a sua esposa. No dia a dia, ela é ao mesmo tempo o pai e a mãe que geralmente trabalha dentro e fora de casa, acorda antes que todos da casa e é a última a se deitar para dormir e não reclama de cansaço só porque está e tem todos os motivos de ir estar cansada, mas tem prazer em levantar de novo, dia após dia, e fazer o café da manhã para a sua família. Traz beleza e luz aos dias mais difíceis, divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força. Ganha o mundo com sua coragem e traz paixão no seu olhar. Mulher que luta pelos seus ideais e que dá a vida pela sua família. É a sua companhia nas alegrias e nas tristezas. É a mãe dos seus filhos, é a sua esposa que está presente mais do que qualquer outra pessoa. E é quem sempre ele busca para o seu apoio quando retorna ao seu lar.
Nesse instante, aproveitando essa singela oportunidade, queremos homenagear a esposa do nosso mais novo cidadão guaratinguetaense, a ilustríssima senhora Valdirene Ferreira, que ao longo de sua jornada sempre deu a sua cota de valor pela renúncia e compreensão. Convidamos a nobre vereadora Rosa Filippo para que proceda a entrega de um buquê de flores à senhora Valdirene Ferreira. A esta altura, senhoras e senhores, é imprescindível que façamos registros alusivos ao acontecimento que estamos vivendo nesta noite. São nossos mais sinceros agradecimentos a todos que apoiaram nossa iniciativa de promover essa homenagem, colaborando efetivamente no seu planejamento e execução. Agradecimentos que estendemos a todos os senhores vereadores e a todos que aqui compareceram e deram sua adesão à promoção, conferindo um sentimento verdadeiramente festivo a esta homenagem. Somos gratos às excelentíssimas autoridades presentes que convalidaram o caráter oficial desta recepção ao tão ilustre cidadão. Finalmente, renovamos nossos agradecimentos ao ilustríssimo Dr. Sebastião César Sigol Ferraz, que gentilmente compareceu nessa casa para ser alvo de nossa sincera manifestação de carinho e de júbilo. Sob a proteção de Deus, damos por encerrada a 4ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, realizada no dia 18 de agosto de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura.